Olá pessoal, hoje, dia 28 de janeiro de 2022, vim aqui falar com vocês sobre um dia muito importante que aconteceu na data de ontem, que dia 27 de janeiro, todo dia 27 de janeiro, é o dia alusivo ao Holocausto, às vítimas do Holocausto, para que nós nos recordemos os terrores que foram praticados pelo regime nazista e que dizimou muita gente em razão de um simples etiquetamento de determinadas pessoas, os judeus na época, né, que eram ceifados de todo e qualquer direito humano. E a partir daí, o Holocausto como um evento triste, lamentável, que o evento mais lamentável ocorrido na história da humanidade, ele gerou a importância e trouxe o alerta da importância de nós termos um sistema forte de defesa dos direitos humanos. E a partir daí, todos nós sabemos que foram criados vários institutos, várias instituições internacionais, os países passaram a se comprometer com a defesa dos direitos humanos para que esse evento terrível não voltasse a acontecer, seja contra os judeus, seja contra qualquer outro povo da história da humanidade. E aproveitando, né, que vários direitos fundamentais surgiram a partir desse terror, aproveitando esse cenário, eu vou discutir aqui com vocês uma situação que tem acontecido no Brasil, tem sido tomado o cenário jurídico do Brasil, né? Vamos tirar aqui qualquer ideologia política. Eu não estou aqui para discutir ideologia política, mas sim fazer uma análise dogmática do que está acontecendo no Brasil, especialmente em relação ao direito à liberdade de expressão e às notícias falsas. O Holocausto, como um evento fáctico, factual, ele é sempre lembrado pela humanidade de forma triste, de forma um evento muito triste, aterrorizante, que a gente não quer que se repita, mas um fato confirmado e consumado pela história. Não é uma opinião de ninguém a existência ou não do Holocausto. Porém, depois de ocorrido, depois de cessada a Segunda Guerra Mundial, instaladas as instituições responsáveis pela proteção dos direitos humanos, ainda que de forma incipiente, originária, embrionária, alguns historiadores passaram a revisitar a questão da existência ou não do Holocausto. E um desses historiadores era o chamado David Irving. Esse historiador, ele negava a existência do Holocausto, de um fato. A existência de um fato era negada pelo David Irving. Ele propalava que o Holocausto não passava de uma ideia imaginária, de uma invenção de um grupo político. Então ele negava a própria existência desse fato que fulminou diversas vidas, como nós tanto sabemos. Várias pessoas foram objetos de experiência, o ser humano ali foi objetificado, teve sua vida ceifada, foi torturado e diversas outras atrocidades. E essa questão do David Irving chegou no Tribunal Constitucional alemão, né? E aqui a gente vou fazer um paralelo, eu não vou falar das decisões e da forma como o direito constitucional dos Estados Unidos trata a liberdade de expressão, que é uma forma muito mais ampla do que a Alemanha e o Brasil tratam, tá? A Alemanha, ela tem uma preocupação com a limitação do discurso de ódio justamente uma preocupação muito maior justamente em razão desses eventos terríveis que ocorreram lá, principalmente o Holocausto. Então, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele foi chamado a julgar uma controvérsia que aconteceu em razão do David Irving ir lá na Alemanha dar uma palestra. O que aconteceu? O David Irving foi lá, ele ia dar uma palestra, e o governo da Baviera, ele condicionou
a autorização de um congresso que ocorreria lá na Baviera, a participação do David Irving, desde que o David Irving se comprometesse a não defender a tese da inexistência do Holocausto. Foi provocado o TCF contra esse ato do governo da Baviera. O TCF é o Tribunal Constitucional Federal Alemão. Foi provocado contra esse ato do governo da Baviera, dizendo que o historiador sustentava a sua liberdade de expressão. Ele falava, olha, eu vim aqui dar minha palestra, a minha opinião é de que o Holocausto não existiu, e o governo da Baviera, condicionando a minha participação no Congresso ao compromisso de eu dizer que o Holocausto existiu, ou não citar a minha tese de que o Holocausto não existiu, está ofendendo o meu direito à liberdade de expressão. O que o TCF entendeu? O Tribunal Constitucional Alemão, ele entendeu o seguinte, onde as expressões de opinião estão ligadas a afirmações factuais, então, se a sua opinião está ligada a afirmações factuais, a proteção merecida pode depender da verdade do fundamento factual. Se essas posições forem falsas, a liberdade de expressão irá rotineiramente ceder à proteção da personalidade. E aí vem o professor Daniel Sarmento, analisa essa decisão, né, do Tribunal Constitucional Alemão, e diz o seguinte, entendeu a corte que a negação do Holocausto não era uma manifestação de opinião. Veja, o Tribunal Constitucional Alemão ele faz uma diferença muito grande entre a manifestação de uma opinião diferente com a negação de um fato verificado, de um fato que existiu. Então são duas coisas diferentes. Eu manifestar a minha opinião em relação a determinada situação, de eu negar a existência de um fato. Eu negar a existência de um fato confirmado. Isso é uma notícia falsa. Notícia falsa não se confunde, segundo essa decisão aqui do Tribunal Constitucional Alemão, e deixo claro, não estou aqui propalando posição política alguma, estou fazendo uma análise dogmática, inclusive embasado em uma decisão de um tribunal constitucional de um país muito importante, especialmente para o nosso constitucionalismo, que entendeu que negar fatos, trazer notícias falsas, não está abarcado pela liberdade de expressão. Tá? E prossegue aqui o ministro Dias Toffoli, no inquérito que pode ser criticado por diversos motivos, né? A instauração de inquérito de ofício pelo STF, é um inquérito chamado inquérito das fake news, mas eu vou tirar todas essas questões para me limitar à análise aqui do conteúdo da liberdade de expressão, que isso foi usado na decisão como fundamento da decisão. Vamos tirar toda a parte processual, eu não estou aqui para analisar isso. A gente pode até analisar em outras oportunidades, tenho as críticas dogmáticas e não políticas a respeito dessa forma de instauração de inquérito, né? Ainda que o fim possa parecer legítimo, nós temos que cumprir as regras do jogo. Então eu posso fazer algumas críticas, tecer algumas críticas de forma dogmática, doutrinária aqui a respeito da instauração desse inquérito e da forma como as decisões têm sido provocadas ou propaladas de ofício ali, né? Que é onde tem a maior discussão jurídica. Mas enfim, o ministro Alexandre de Moraes, ele, com base nesse entendimento, similar ao que entendeu o Tribunal Constitucional Alemão, passou a entender que notícias falsas não estão abarcadas pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela abrange as opiniões. Opiniões divergentes estão protegidas
pelo direito à liberdade de expressão, previsto ali no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Porém, a afirmação falsa de fatos não constitui opinião. Inclusive, o professor Flávio Martins faz uma análise muito boa aqui no livro dele, estou usando como base aqui, inclusive, para falar com os senhores, que é no seguinte sentido: você negar, você propalar uma notícia falsa, a chamada fake news, é ofensivo ao direito à informação. O direito à informação também é um direito fundamental previsto no artigo 5º, 14 da Constituição Federal. Então, as fake news, propalar fake news, notícias falsas, além de não estarem abarcadas pela área de proteção do direito fundamental à liberdade de expressão, ela ofende, a propalação de fake news ofende o direito à informação, que é um direito fundamental. Então, o Estado, ao garantir o acesso à informação para a população, ele deve agir, segundo esse entendimento, inclusive defendido pelo professor Flávio Martins, livro excelente de Direito Constitucional, o Estado deve agir para impedir que notícias falsas cheguem à população. Por quê? Porque ofenderia o direito à informação. Se o Estado se compromete a garantir o acesso à informação, as notícias falsas estariam abarcadas, estariam ofendendo o direito à informação. E se o Estado deixa de agir, ele atua com uma proteção deficiente. Se ele se obrigou a garantir esse direito e ele não atua, ele protege de forma deficiente o direito fundamental. Bom, vim trazer para vocês aqui, não trouxe, acho razoável esse entendimento, inclusive essa decisão do TC, do Tribunal Constitucional Alemão, que legitimou esse ato do governo da Baviera ao condicionar a participação desse historiador David Irving ao compromisso de não propalar a inexistência do Holocausto, porque poderia gerar discurso de ódio e seria um fato consumado. Ele estaria negando a existência de um fato verificado, que não é uma opinião. É uma questão bastante palpitante, que pode gerar paixões, mas repito aqui, o meu papel e esse vídeo não tem a pretensão mínima de discutir, trazer divergências políticas de determinado lado, determinada cor ideológica. Não é o meu papel aqui e eu não quero suscitar essa discussão. Eu quero apenas trazer para vocês quais são os confrontos teóricos que estão sendo travados, especialmente nesse inquérito das fake news. Então fiquem bastante atentos a essas situações. O papel do jurista não é entrar emocionalmente em discussões políticas, mas sim entender os fundamentos técnicos que gravitam sobre aquele fato social que está ali para ser decidido. É uma satisfação mais uma vez falar com vocês. Espero vocês em uma próxima oportunidade.